Uma reportagem diferente do que você já viu sobre o caso Raíssa. A reportagem agora, ela tem mais elementos, mostrando dentro a casa onde ela foi morta. O assassino confesso, o Marcelo Alves, o humorista, até então considerado amigo da família, ele segue na cadeia. Mas a gente conversou com o filho dele, o filho adotivo, que assumiu que deu cobertura para o pai enterrar o corpo numa cova na área rural de Araucária. Uma história que ela é marcada por mistério, marcada por contradições, e foi o filho que contou tudo pra gente nessa reportagem especial que nós vamos assistir juntos a partir de agora. Junho costumava ser assim. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Agora não há mais motivos para comemorar. Raíssa completaria 24 anos justamente no dia em que foi enterrada. A cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia, foi tomada por homenagens. Desde a chegada do corpo, com passeata e aplausos, até o velório no ginásio de esportes. A cidade toda parou. Uma comoção proporcional à gravidade do que aconteceu com Raíssa Suelen. A jovem Miss, de 23 anos, ficou desaparecida por 7 dias. O corpo foi encontrado em uma área de mata, em Araucária, no Paraná. A cena que você acabou de ver foi filmada aqui, nessa rua, na frente da casa onde Raíssa morava. A jovem estava há 3 anos em Curitiba. Ela saiu de Paulo Afonso, na Bahia, e veio para cá em busca de melhores oportunidades. E o que era para ser uma recordação, um registro do momento, se tornou a última imagem de Raíssa viva. E mais, uma prova importante sobre a pessoa que estava com ela. Eu brinquei com ela, eu falei assim, na hora que você entrar no carro, abaixa o vidro para me fazer um vidinho fofo. E aí na hora que ela entrou, ela não tinha abaixado, aí eu gritei ela e pedi para ela abaixar. Aí eu gravei o vídeo e eu postei. O que você pensa agora dessa gravação? Acho que dói muito porque ela tá ali feliz e ao mesmo tempo tá do lado de quem tirou ela da gente. Dentro do carro estava o humorista Marcelo Alves dos Santos. Para a Raíssa, um amigo de confiança, que ela conhecia desde os 9 anos de idade. Como é que foi naquela segunda-feira? O que ela te contou? Para onde ela estava indo? Ela disse que ia para São Paulo e que ela tinha uma proposta de emprego muito boa. E ela passou toda essa confiança pra gente, que ela estava indo atrás desse emprego, que receberia bem melhor, que ela não precisaria pagar aluguel e que ela teria outras oportunidades. Ela descreveu o Marcelo como um pai. Como um pai. Ela falou, ele é como um pai pra mim, um mentor da minha vida. E você se lembra se ele falou alguma coisa, se ele parecia animado? Não, ele não falou muito, ele só cumprimentou e depois deu tchau. Eu não estava tenso e nem nada, ele estava normal. Eu só vi que ele era uma pessoa bem mais velha do que ela, né? Mas como ela comentou que era como um pai, pra mim foi normal. Mas depois que Raíssa entrou no carro com Marcelo, ela desapareceu. Em menos de 20 minutos, o celular ficou sem sinal, desligado. Marcelo, gravado no carro com Raíssa, foi intimado a prestar depoimento ainda na condição de testemunha. Mas quando chegou na delegacia, confessou que matou a jovem e contou o porquê. Eu me declarei para ela, eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. E eu me declarei para você, estou me declarando agora. E eu quero ficar com você. E quando eu falei isso, ela falou, você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, disse que eu ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto. E eu fiquei com muito ódio, sabe? Muita raiva e perdi a cabeça. Marcelo levou a polícia até essa área de mata em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.
O corpo de Raíssa estava coberto com uma lona e com uma sacola plástica na cabeça, enterrado em uma cova rasa. O crime teria acontecido a 5 quilômetros de distância daqui, nessa casa azul, em Curitiba. Marcelo morava aqui com mais 2 pessoas, Johnny de Assis e a esposa dele. A casa está diferente agora porque os móveis foram retirados, mas o Johnny vai explicar pra gente a dinâmica do momento que você chegou e descobriu o que tinha acontecido. O que o Marcelo te falou, como foi a reação dele, a sua e essa conversa que começou entre vocês aqui na cozinha. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro fogão. Quando eu percebi que não tinha comida no fogão pronta, eu estranhei, mas ao mesmo tempo não, porque a gente sempre comia marmita, sabe? Uma coisa que eu percebi também é que a casa estava arrumada. Mais arrumada que o normal. É. Ele estava nesse ponto aqui da casa falando com você. Ele estava exatamente aqui. Exatamente aqui. E ele falava pra mim repetidamente: não se desespere. Não se desespere. Ao perceber que ele estava repetindo várias vezes aquilo ali e não vinha risadas, não vinha brincadeira, eu comecei a levar mais a sério, né? Comecei a acreditar de verdade. E eu perguntei: pai, o que tá acontecendo? Ele falou: cometi a pior burrada da minha vida, cara. Uma tragédia aconteceu. Ele falou: a Raíssa. Só que fazia mais de 2 anos que eu não falava com a Raíssa. Fazia muito tempo. Eu não sabia nem que ele tinha contato com a Raíssa. Quando ele falou: a Raíssa faleceu, achei que ele estava sabendo que ela tinha falecido. Assim que ele falou que ela tinha falecido, eu perguntei aonde e ele apontou para o quarto. A porta estava fechada, eu abri a porta do quarto. O corpo da Raíssa estava exatamente aqui, ó. Na ponta. Não estava no meio, estava na ponta. Todo empacotado naquele plástico azul. Eu realmente não tive reação, fiquei em choque. Eu me deparo com uma pessoa que eu cresci morta dentro da minha casa, em cima da cama do meu pai. E do outro lado tem o meu pai implorando a pessoa que deu a vida por mim, implorando para que eu ajudasse, que eu dirigisse o carro. Por que ele não podia dirigir sozinho esse carro? Exatamente. No momento de desespero, se eu tivesse em sã consciência igual eu tô agora, jamais eu concordaria com isso. Johnny confessa que dirigiu o carro até o local onde o corpo foi enterrado, mas nega a participação na morte de Raíssa. Em nenhum momento eu falei que não participei, mas sim, dirigindo. E mais nada, apenas dirigindo. Eu não ajudei em exatamente nada, eu não desci do carro. Quanto tempo que levou que ele ficou dentro do mato? Eu acho que eu não tenho uma noção muito grande de tempo, mas deve ter ficado uns 30, 40 minutos. Mas ele não levou nenhuma ferramenta daqui pra isso? Não, eu não vi ele cavando esse buraco. Eu creio que aquilo ali ele já tinha cavado antes. Antes quando? Acho que horas antes. Eu tava trabalhando à tarde. Então eu não sei qual o horário que ele foi lá, entende? Ele se justifica. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa no meu lugar faria isso pelo pai. Eu sei que estão me julgando pelo que eu fiz, mas realmente só sabe quem passa. Mas Johnny não era filho de Marcelo. Os dois se conheceram em Paulo Afonso, na Bahia. Johnny ainda usava o nome de registro, Geovan. Tinha irmãos, primos, tias e tios, tinha família. Porém, a mãe dele não é mãe biológica. Aqui cuidou dele, pegou ele para criar. A minha mãe biológica, por ser nova, não tinha condições de me criar. O meu pai biológico me pegou dela com 3 meses de vida. E ele já tinha vivido com a minha mãe de criação. E ele falou: cuida do meu filho. Johnny, na época Geovan, participava de um projeto social em Paulo Afonso. Aula de artes marciais. Marcelo era o professor. No projeto social, eu tinha cerca de 8 a 9 anos de idade. Foi aí que eu conheci o pai. Foi através desse projeto mesmo que a gente começou a ter esse afeto. E até hoje.
Foi assim que Raíssa conheceu eles. Aos 9 anos, ela passou a frequentar as aulas. Mas o projeto não durou muito. Acabou que os alunos começaram a sair, uns pelos pais não deixarem mais, porque ele sempre foi estranho. Ele era mais comunicativo com a gente que era criança, né? Era a turma era toda criança. Não era aquele cara social. Rolava o boato que esse cara é um psicopata, o jeito dele é cara doido. Geovan mudou de nome e de cidade. Aos 15 anos foi embora de Paulo Afonso, na Bahia, para morar com Marcelo em Curitiba. Aqui, ele passou a se chamar Johnny. E Raíssa fez o mesmo. Anos depois, em 2022, já mais velha, a jovem muda de estado e conta com a ajuda de Marcelo para recomeçar a vida em Curitiba. Aqui, eles se reaproximam e Raíssa vê no humorista um pai. Marcelo contou à polícia que tinha sentimentos por Raíssa e o que era para ser uma ajuda com uma nova oportunidade de emprego em São Paulo foi, na verdade, uma emboscada. Nunca existiu amor ali. Talvez o Marcelo tivesse alguma pretensão de possuir ela como um objeto, mas amor nunca existiu. Apesar de confessar o crime, a polícia acredita que Marcelo possa estar escondendo informações e que tenha até mentido sobre a forma como matou Raíssa. Existia ali, então, não uma situação de ímpeto, foi num impulso, né? Pelo que se constata ali pelas lesões, principalmente no pescoço e clavícula da vítima, é que houve possivelmente uma situação de esganadura, ele esgana ela com as mãos, talvez até tenha prensado o corpo dela ali, e aí depois passa uma sacola também asfixiando a vítima. Se você analisa friamente a dinâmica de ter colocado o instrumento no entorno do pescoço sem que ela estivesse amarrada nem nada do gênero, não possibilitaria com que acontecesse a morte. Então, o primeiro elemento e o mais evidente é a própria confissão. Em seguida, a autoridade policial já se posicionou informando que achados preliminares indicam que o instrumento utilizado não foi o descrito com ele para asfixia. Por que ele teria mentido sobre a versão, ou mudado, ou realmente ele usou esse lacre? Não há mentira alguma, seja por esganadura, seja por enforcamento, asfixia mecânica de um modo geral, não mudaria em nada a qualificadora do crime que está sendo atraída. O choque de versões gera a suspeita de que o crime possa ter sido premeditado e levanta dúvidas sobre as versões dadas por Marcelo e Johnny. Um dia antes do crime, eles pegaram um carro emprestado com um amigo. O mesmo carro usado para atrair Raíssa e para transportar o corpo da jovem Miss. Na verdade, quando eles pediram o carro, foi num domingo à noite, né? Quem que pediu o carro? O Johnny emprestado. Ele falou que eles iam pegar um armário, né? Aí pediram o carro emprestado, porque como eles têm moto, né? E eu emprestei. No final do dia, eu acho que era por volta de umas 18, pouco próximo às 19 horas, o Johnny foi levar o carro novamente. Agiu normal, agradeceu, falou que deu tudo certo, pegou a moto, foi embora, guardei o carro e foi assim. Ele precisava aparentar para a Raíssa que eles iriam viajar, que eles teriam um veículo apto a conduzir eles para São Paulo que pudesse carregar a mudança dela. O Marcelo, pelo que sabemos, tem apenas uma moto. Então, esse ajuste, esse acerto sobre a viagem não foi na noite anterior. Semanas antes, eles já conversavam sobre ir para São Paulo. O veículo também era uma peça-chave para conseguir levar o corpo até o local onde foi enterrado. A versão de que Johnny apenas participou da ocultação de cadáver permite que ele responda em liberdade. Foi solto depois de pagar uma fiança de R$500. Já para Marcelo, dizer que o crime não foi premeditado e que tudo aconteceu no calor da emoção pode favorecer ele no julgamento. Marcelo deve responder, está expiando a sua culpa sim, primeiramente no tribunal da sua consciência e também já à justiça, já que foi decretada a sua prisão preventiva e quer efetivamente pagar. Agora, existem duas causas de diminuição de pena. A primeira é a da própria confissão, já que ele colaborou com as investigações. A segunda é do domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. E se a rejeição em uma declaração de amor for uma mentira, a principal pergunta que fica é: por quê? Era muito inocente, acho que isso que dói tanto, pra mim não faz sentido. É a indignação de que a gente não pôde fazer nada.
A gente só perdeu ela. Ela deixou esse post-it no domingo na minha porta. E fala assim: em um mundo quase sempre governado por corrupção e arrogância, é muito difícil se manter firme aos princípios literários e filosóficos. Aí embaixo é escrito: pior que gosto dela, da vida, sabe? E esqueço da arrogância, mas tudo passa. Eu passei a semana inteira lendo esse bilhete enquanto ela estava desaparecida, porque eu só queria que ela estivesse bem. Ela gostava de viver. Ela era feliz e tinha muitos sonhos. É um assunto que comove a gente, mas sabe o que me deixa numa revolta absurda? É gente que tenta justificar o errado. É tentar encontrar meios para poder aliviar, para poder atenuar, para poder excluir certas consequências mais graves diante da atrocidade. Porque esse cara aqui, a vida dele continua, preso, solto, ele continua vivendo, continua vivendo. A gente vai continuar trazendo novidades desse caso assim que surgirem, tá?